Críticas condizentes. O septo, quando ele é quebrado ou quando ele é desviado, faz uma mudança na voz, porque na realidade a posição do nariz tem relação com o que a pessoa pode pronunciar. Quem tem o septo quebrado ou septo esmigalhado por causa do período da ditadura militar em que tenha levado uma surra, sendo menor de idade, porque as falsas denúncias eram feitas, primeiro batiam, primeiro confiscavam tudo, primeiro lascavam a pessoa para depois ver se era inocente ou não. Então aí ficam as sequelas e as consequências e uma sociedade escarnecedora, zombadora. Em religiões que realmente cultuam deuses e deusas e descumprem o segundo maior mandamento, porque cultuam deuses e deusas diante da face do Deus Yahvé. Fazendo uma brincadeira ou uma paródia, mas relativa ainda ao assunto, relativo a um filme ou a um vídeo. Aí a pessoa, e o termo relativo, relatividade, isso era utilizado por sacerdotes do Sinai. O menino disse, eu não quero a toalha do Corinthians não. Aí falou, poxa, você não quer a toalha do Corinthians? Eu também não quero a toalha do Corinthians, nem do São Paulo, nem do Palmeiras. Aí eu vou falar, pô, aqui criança pequena às vezes não falo R, né? Mas eu não quero essas toalhas de nenhum desses times. Prefiro a toalha então do Brasil? A toalha verde e amarela? É melhor então a toalha branca com a estrela de Davi, porque seria a toalha do símbolo dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob, chamado Israel, e José do Egito, o profeta Messias Moisés. Essa estrela era muito utilizada pelo profeta Davi, depois de sua conversão, quando ele conquistou um coração perfeito diante dos olhos e da face do Deus Yahvé, e dizia, meu Senhor Deus Yahvé, assenta a tua destra, à destra do meu Senhor. Ele dizia que o que Deus fizesse pela destra esquerda ou pela destra direita estava certo. E seu filho usava esse termo e fez a construção do muro da alegria e do piso da alegria. E quando disseram, Salomão, cadê o templo? Ele dizia que estava pronto. E as pessoas diziam, mas isso aí me parece só um muro e um chão. E hoje chamam de muro da lamentação, mas o templo estava pronto. E ele dizia, mas não foi o homem que fez. Só para lembrar isso. Lembrando de outros detalhes sobre a educação, é melhor realmente uma bandeira branca com a estrela de Davi, porque é comunhão com Deus, Yahvé, para estar limpo. Para quando alguém disser para dar alguma coisa, você falar assim, se focar a bunda, é para dar para Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Yahvé. E honrar pai e mãe é lembrar que não é para pedir nada para o diabo Noel, para essas religiões deuses e deuses, é para pedir para Deus Yahvé. Aí a pessoa diz, mas qual a relação disso? Alguns países estão extinguindo a profissão de advogado e advogada. Estão colocando o curso de advocacia junto com administração e contabilidade. Outros literalmente estão extinguindo a profissão de advogado, colocaram na burocracia. Da mesma forma que juízes, já não estão existindo mais cargo de juízes, mas é um colegiado, pessoas que têm instrução e formação, e que vão tomar decisões e depois são comparadas essas decisões para tomar uma decisão, e há recursos. Alguns países não têm advocacia e não têm diversas profissões, porque essas profissões estão sendo colocadas dentro de outras. É igual a arquitetura. Alguns países já não têm arquitetura. Esse curso foi para dentro de engenharia civil. Algumas engenharias, já estavam em quase 14, também foram em alguns países, já não existem 14, mas só 7. Então, na realidade, o que fizeram? Atribuíram algumas especificidades para alguns cursos e enxugaram o mercado. Isso é uma tendência. O advogado, na realidade, ele seria especializado em leis, mas essas leis já não são atribuições de advogado nem de tribunais. Isso já faz parte administrativa ou da contabilidade. Então alguns países pensam que esse curso já não é necessário que seja uma especialização, mas sim parte de uma especialidade que não vai findar contabilidade e administração. Outros países já pensam também em outra forma de
de advogado. Então a pessoa se forma em política ou ciências sociais e lá está de novo. Então na realidade virou uma espécie de pós-graduação ou mestrado. Já não é mais uma atribuição de uma profissão. Para se ter noção do que está acontecendo no mundo. E essa máfia antiga, querendo o papel de teomonia e divindade, ataca o mundo e quer impedir isso. Mas alguns países dizem que é muito mais útil um administrador, um contador e uma pessoa funcionando em formação de comunicação, assistência social, ou então a política, formação em política, do que propriamente o advogado. Porque ele nem é especialista, nem sabe tudo, e essas leis na realidade são questões de interpretações, que na realidade são dúbias muitas vezes, já que há tendências. E há tendenciosas sentenças contraditórias e contrárias às leis. É melhor uma pessoa que saiba a lei interpretar do que alguém que possa fazer com que as balanças sejam insanas e injustas. Para se ter entendimento do que acontece em Israel. Não é o advogado que faz a menção, tem muito mais coisa que acontece em Israel. O termo Shiva e o termo Shiba e o termo Shiva. Aí você vai entendendo o que fizeram. Distorceram o idioma enquanto Israel era criança, já que houve as guerras mundiais e só sobraram crianças. Modificaram os termos, zombaram do idioma. O que os povos e raças fizeram para se tornarem mais malditos e malditas? Então, o idiotismo é descumprir a lei de Deus Yahvé. A antiga serpente é idiota e foi condenada pela espada de Deus Yahvé. Por isso que Deus disse para Moisés: faça uma serpente de corpo único e 2 cabeças, e finque ela numa espada, cujo cabo só Deus Yahvé pode manejar, portanto não haverá cabo na espada. Moisés ficou admirado e Deus dizendo: aponta o cabo na direção em que Yahvé, Deus, governa. Isso é um ritual, está escrito, e tem o desenho na Arca de Noé. E tem o desenho na Arca da Eterna Aliança, que é uma outra situação. A Arca da Eterna Aliança, onde está guardado os 5 livros do Torá. Os povos e raças queriam pegar termos e distorcer e geraram perfídias. Queriam pôr perfeição na antiga serpente e tirar a perfeição de Deus Yahvé. Mas a perfeição está em Yahvé Deus. Para lembrar que algumas crianças precisam aprender a honrar pai e mãe assim como honram Deus Pai. E o símbolo, a bandeira de Israel, de Jacob, é antiga. É a bandeira do Sinai. É igual hoje, recapitulando, em hebraico aramaico, ir quer dizer city. City quer dizer ir. City is ir. Em aramaico hebraico. Há muitos termos muito interessantes. Shatu é gato. Cat, Shatu. E há outros que fazem parte do aramaico, o idioma antes de Babel. A terminologia das profissões, a extinção dessas situações de corrupção. Você sabe que a poupança Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, muitos tribunais articularam para não pagar alguém. Então usaram uma tutela que não existiu, uma tutela inventada para extinguir processos de direitos, para exibirem profissões e corrupções e zombaria, escárnios de religiões. As religiões que não cultuam Yahvé a Deus devem cultuar a antiga serpente na ponta da espada que foi revelada ao profeta Moisés, o verdadeiro Messias Moisés. Shalom. Para lembrar de não pedir nada para o diabo Noé, o diabo qualquer coisa, o diabo, isso é um termo em latim, grego, uma adaptação de um idioma pós-Babel. O termo para designar a antiga serpente é Leviatã. A Leviatã presa na ponta da espada. E para não ser idiota, amar Deus Yahvé. Afinal, as religiões, os povos e raças querem ensinar as pessoas a ser idiota, a cultuar o diabo Noel, a pedir para o diabo Noel, para pedir para as religiões, a ser idiota e pecar, praticar idiotismo dos homossexualismos. O homossexualismo sempre foi heterofobismo. O idiotismo da prostituição, corrupção, roubo é sinônimo de homossexualismo. Tem que lembrar cobiça, ambição, inveja. Mentir sempre foi heterofobismo, mentir sempre foi idiotismo. Então o que a pessoa desperta nos dias de hoje é descobrir que ela foi enganada e feita de idiota, ensinada a ser idiota para ser base de hierarquias, pirâmides de idiota.
E quando a pessoa decide não ser idiota, ela tem que procurar a cura. E a cura para as doenças, pragas e peste que são maldições. O idiotismo também é maldição. É amar Yahvé, Deus, obedecer a Torá. Shalom Adonai nesse yere. Lo Leviatã. Kan Sinai, kan Torá, kan Adonai Yahvé.